Bom dia, manhã de 7 de janeiro, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 738. Estamos vendo dificuldades na epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Como é que é? Deus a ninguém tenta? Mas a Bíblia diz em Gênesis 22, verso 1, que tentou Deus a Abraão, e Jesus ensinou que os seus discípulos deveriam orar para que não fosse induzido à tentação, Mateus 6,13. Como é que agora aqui em Tiago diz que Deus a ninguém tenta, se ele tentou Abraão? Vamos então à solução dessa dificuldade. Deus não tentou Abraão para pecar. Quando diz lá em Gênesis 22, verso 1, que Deus tentou Abraão, quer dizer que Deus pôs à prova Abraão. Deus pode pôr-nos à prova, e o propósito de nos pôr à prova é para que a nossa fé seja manifestada em Deus. Deus a ninguém tenta, conforme Tiago, capítulo de número 1, verso de número 13. Mas sabemos que Deus permite que às vezes Satanás nos tenta, como tentou a Jesus. Em Mateus, capítulo 4, verso 1 a 10, em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E em 1 Pedro, manda nós sermos sóbrios, porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão. Mas aqui Tiago corretamente diz que Deus não tenta a ninguém. E falam por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, quando Deus nos põe à prova, que pode usar a palavra tentação, é diferente. Então Deus não pode e não tenta a ninguém para pecar. Quem faz isso é o diabo, sendo Deus perfeito, de acordo com Mateus 5:48 e Hebreus 6:18, que diz que Deus não mente. Então é impossível Deus tentar alguém. A própria natureza pecaminosa é que é tentada, como Tiago diz, cada um é tentado na sua própria concupiscência, Tiago 1,14. E uma vez concebido o pecado, uma vez a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, diz Tiago. Então, ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, não é? Deus não pode ser tentado pelo mal. Quem nos tenta para pecar é Satanás, através das nossas próprias concupiscências. E o que acontece, Deus pode permitir sim, mas o propósito de Deus não é que nós caiamos, mas que nós resistamos ao diabo e possamos então sermos aprovados. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, e era um teste para Jó, não uma tentação, não é? Deus permitiu que isso acontecesse, e Jó chega a dizer que sairia mais purificado do que o ouro, Jó capítulo 23, verso 10. Portanto, Deus não tenta por mal. Deus também permitiu que os irmãos de José o vendessem para o Egito. Mas em tudo isso, Deus usou como um propósito na vida de José. Não foi o fim de José, mas sim foi o início de todo um propósito que Deus tinha para José. Em Gênesis 50:20, José diz que seus irmãos intentaram para o mal, mas Deus transformou em bem. Então, vemos que Deus a ninguém tenta, mas Deus sim permite que as pessoas sejam tentadas para serem aprovadas. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje
E que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 250 pastas com mais de 7.350 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.